Urgente, correção da atividade da semana passada. Então vamos lá. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês. Você já sabe, vou passar bem rápido. Aqui, quem for do nono A, marca aqui. Quem for do nono B, marca aqui. Então vamos lá. Dada a equação x ao quadrado menos kx mais 16 igual a 0. Então vamos lá. X ao quadrado menos kx mais 16 igual a 0. O que é que a questão pede? Qual o valor de k para que existam duas raízes reais e diferentes? Então, o que é que eu quero? Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. Quando eu expliquei para vocês como é que delta age dentro da equação do segundo grau, eu falei para vocês que tinha três colocações. Quando o delta é maior do que zero, quando o delta é igual a zero e quando o delta é menor do que zero. Quando o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes, ou seja, x1 diferente de x2. Quando o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, ou seja, x1 é igual a x2. E quando o delta for menor do que zero, não existe x1 e x2, ou seja, não existe raízes reais que satisfaçam. Então, no caso, ele está querendo encontrar o valor de k para que tenha duas raízes reais e diferentes. Quando é que isso vai acontecer? Quando delta for maior do que zero, ok? Então, para que essa equação tenha duas raízes reais e diferentes, x1 diferente de x2, eu vou ter um x1 diferente de x2. Para que isso aconteça, delta tem que ser maior do que zero, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar os coeficientes. Quem é A? A é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. Não tem nada escrito aqui, mas é 1. Quem é B? B é o coeficiente que multiplica x, que nesse caso aqui é o que? Menos k. E quem é C? C é o termo independente, é o que não tem letra, que no caso aqui é o 16. Então, encontrados os meus coeficientes, aí eu tenho que saber aqui, ó, delta é igual a quê? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ok? O que é que ele está dizendo aqui? Delta não tem que ser maior que zero? Isso aqui é delta. Então, isso aqui tem que ser o que? Maior do que zero. Ok? Então, nós vamos encontrar um valor aqui que tem que ser maior do que esse valor que a gente vai encontrar, que vai ser a resposta, que vai ser a letra K. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir as letras pelos valores dela. Então, B, quem é B? Menos K. Então, isso aqui vai ficar menos K ao quadrado. Professor, porque o senhor colocou entre parênteses? Porque quando você tem um valor negativo elevado a uma potência, você tem que colocar entre parênteses, ok? Menos 4 que multiplica A. Mas quem é A? A é 1. Que multiplica C. Mas quem é C? 16. Isso tudo aqui tem que ser o que? Maior do que zero. Então vamos lembrar da nossa aulinha lá de potência. Quanto é menos k ao quadrado? Menos k ao quadrado é menos k vezes menos k. Então foi o que eu sempre disse a vocês, numa multiplicação e na divisão. Na multiplicação e na divisão tem que fazer relação desses sinais. Menos por menos dá mais, k vezes k dá k ao quadrado. Então menos k ao quadrado é igual a k ao quadrado. Então, isso aqui é k ao quadrado. Menos 4 vezes 1. 4 vezes 16. Então, ó. 4 vezes 16. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Então, isso aqui dá 64. Isso tudo tem que ser o que? Maior do que zero.
Lembrando das aulinhas de 6º, 7º e 8º ano. Tudo que tem letra do lado, que não tem letra do outro, mudou de lado, mudou de sinal. Do lado esquerdo eu vou procurar deixar quem tem letra, do lado direito eu vou procurar deixar quem não tem letra. Então, ó, o sinal é esse aqui. Do lado esquerdo, quem é que tem letra? K ao quadrado. Então, ele já está onde eu quero, eu não mexo com ele, só faço repetir. Agora, o 64 não tem letra. Se ele não tem letra, eu vou levar para o outro lado desse sinal. Só que o que acontece? Está negativo, vai passar o que? Positivo. Então, isso aqui vai ser igual a 7. Então, ele vem para cá positivo, 64. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Para eliminar esse quadrado aqui, que foi que eu ensinei a vocês, eu tenho que colocar os dois lados dentro de uma raiz quadrada. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de K ao quadrado. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 64. Então, ó, eu não preciso escrever, mas raiz quadrada, o índice dela é 2. Então, o que é que acontece aqui, ó? O índice, que é 2, é igual ao expoente, que é 2. Quando isso acontece, o que está dentro da raiz sai de dentro da raiz. Então, no nosso caso, vai ficar aqui só o K. E aqui, quanto é a raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 é 64. Então, ó, qual é a pergunta? Ó, qual o valor de K para que existam duas raízes reais? O valor de K é que K seja maior do que 8. Então, ó, qualquer valor maior do que 8 que você colocar aqui no lugar de K, ó, qualquer valor de K maior do que 8 que você colocar aqui, ou seja, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, vai existir duas raízes reais e diferentes, ok? Então, K tem que ser maior do que 8. Aí vamos para aqui agora. Dada a equação, vamos limpar aqui para a gente colocar essa outra equação aqui, ó. Dada a equação x ao quadrado, vamos lá, x ao quadrado menos p mais 5x, então, ó, p mais 5x mais 36 igual a 0, mais 36 igual a 0. O que é que ele quer na questão? Ele quer o valor de P para que existam duas raízes reais e iguais. Tá certo? Ele quer o valor de P para que existam duas raízes reais e iguais. Então, lembrando da nossa aulinha. Para existir duas raízes reais e iguais, o delta, qual o comportamento de delta? Delta tem que ser igual a 0. Então, relembrando. Para existir duas raízes reais e diferentes, delta tem que ser maior do que 0. Para que tenha duas raízes reais e iguais, delta tem que ser igual a 0. E quando não existe x1 e x2, ou seja, não existe raízes reais, delta é menor do que 0. Então, nesse caso, ele quer duas raízes reais e iguais. Então, delta tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos encontrar nossos coeficientes. Quem é A? A é 1. É o coeficiente que multiplica x ao quadrado. Quem é B? B é o coeficiente que multiplica x. No nosso caso aqui é menos P mais 5. Então, ó, B é o coeficiente que multiplica x. Então, no nosso caso aqui é menos P mais 5. E C? C é o termo independente, que não multiplica ninguém. Que o nosso caso aqui é 36. Encontrados os coeficientes, vamos lembrar de delta. Delta é igual ao que? B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Se delta é igual a 0, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir as letras por seus valores. Então, B é quem? Menos P mais 5. Então, aqui vai ficar, ó, menos
P mais 5, ó, ao quadrado. Então, ó, eu coloquei B. B é quem? B é menos P mais 5 elevado ao quadrado, porque B não está ao quadrado, então aqui tem que estar também. Então aqui vai ficar, ó, 4 vezes A. Quem é A? É 1 vezes C, que é quanto? 36. Isso tudo tem que ser igual a 0. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar do jeito que tá por enquanto, não vou mexer. Então isso aqui vai ficar, ó, no final é que eu vou mexer nele, ó, menos então, ó, ajeitar aqui, menos P mais 5 ao quadrado menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36. Então, ó, 36 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, isso aqui dá 144. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, ó, voltando ao que a gente fez na questão anterior, tudo que tem letra de um lado, que não tem letra do outro, mudou de lado, mudou de sinal. Então, ó, do lado esquerdo dessa igualdade, eu vou tentar deixar o que tem letra. E do outro lado, o que não tem letra. Tá certo? Então, ó, esse termo aqui tem letra, que é a P. Então, eu não vou mexer com ele. Vou deixar ele onde está. Então, ó, P mais 5 ao quadrado. Agora, o que não tem letra eu vou levar para o outro lado. Só que quando eu levo para o outro lado eu mudo o sinal. Tá negativo vai passar positivo. Então isso aqui vai ficar igual a 144. Ok? Como está elevado ao quadrado, qual é a maneira que eu ensinei para tirar? Tem que colocar dentro da raiz quadrada. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de menos P mais 5 ao quadrado igual a raiz quadrada de 144. Ok? Eu vou continuar aqui. Então aqui, ó, raiz quadrada, o índice é quem? 2. Não preciso colocar, mas eu tenho que saber que é 2. Então, o que é que acontece quando o índice é igual ao expoente? O que está dentro da raiz sai de dentro da raiz. Então, nós vamos ter, ó, menos P mais 5. Ok? Saiu de dentro da raiz. Isso é igual. E quanto é a raiz quadrada de 144? A raiz de 144 é 12. Por que, professor? Porque 12 vezes 12, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando agora vai dar 4. 2 mais 2, 4. 1. Então, ó, 12 vezes 12 é igual a 144. Então, a raiz quadrada de 144 é quem? 12. Então, ó, presta atenção. Agora eu vou ter que eliminar esses parênteses. Só é fazer a relação de sinal, ó. Menos por mais dá o que? Dá menos. E menos por mais dá o que? Dá menos. Isso é igual a 12. Eu só fiz a relação, ó. Menos por mais dá menos. Menos por mais dá menos. Teria os parênteses. Agora, tudo que tem letra de um lado, que não tem letra do outro. Então, ó, isso aqui vai ficar, ó, menos P vai ser igual, ó, esse 5 eu vou trazer ele para cá. O 12 já está onde eu quero, só faço repetir. E o 5 está negativo, vai passar positivo. Então vai ficar, ó, certo? Então, ó, 12 mais 5 dá o que? 17. Agora preste atenção que eu vou explicar a vocês. A letra não pode ficar negativo. O número pode, a letra não.
Então eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, que é para deixar ele positivo. Então, ó, menos 1 vezes P dá menos por menos mais, dá P. E menos 1 vezes 17 é o mais por menos, dá menos 1 vezes 17, 17. Então, ó, a letra não pode ficar negativa, o número pode, tá certo? Então, qual é o artifício que eu uso aqui? Eu multiplico por menos 1, só para trocar o sinal, ok? Então, aqui, resposta. Qual o valor de P para que existam duas raiz reais iguais? P tem que ser igual a menos 17, ok, gente? Então, vamos lá. Para que valores de delta existem duas raízes reais e diferentes? Foi o que a gente acabei de explicar. Para que exista duas raízes reais e diferentes, delta tem que ser maior do que zero. Para que valores de delta existem duas raízes reais e iguais? Duas raízes reais iguais é quando delta é igual a zero. Para que valores de delta não existe? Quando não existe é quando delta é menor do que zero. Ok, gente? Então, corrigida a atividade da semana passada e volto a lembrar de novo, novamente, outra vez. Matemática é uma atividade prática. Se vocês não praticarem, vocês não vão aprender. Se ficar só olhando eu fazendo as questões, não vão aprender. Então, pratiquem, ok? Por hoje, muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.